Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino Internet das Coisas. E nessa aula, pessoal, nós vamos continuar falando sobre ESP32. Nós já falamos sobre como transformar o ESP32 num ponto de acesso, já falamos como transformar o ESP32 numa estação cliente de uma rede sem fio, ambos os paradigmas que permitem a gente trabalhar com aplicações locais. E hoje nós vamos aprender como colocar no ar uma aplicação com ESP32 na nuvem utilizando o MQTT. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas palavrinhas, sobre nuvem e sobre MQTT. Então vamos lá, pessoal. O que é a nuvem, né? Ao contrário do que o desenho possa sugerir, uma nuvem não tem nada a ver com essa formação de nebulosidade ou as nuvens que a gente vê no céu. Então, colocar o ESP32 na nuvem vai ser um pouco mais complexo do que apenas esse desenho possa sugerir. Mas fiquem tranquilos que nós vamos falar de cada uma dessas etapas aqui, detalhes por detalhes, nessa aula. Então, a gente já trabalhou bastante com o nosso ESP32 como sendo um dispositivo, a gente tem classificado muito ele, que dentro desse paradigma de internet das coisas, ele é a coisa, né? O thing do Internet of. Então a gente tem usado o Arduino IDE e, por exemplo, uma aplicação que a gente poderia fazer na nuvem seria de um sensor de temperatura. Aqui no caso um DHT11 ou poderia ser um DHT22. O que a gente vai aprender nessa aula é sobre o protocolo MQTT. Nós vamos falar muito em breve detalhes sobre ele. E esse protocolo ele vai trabalhar com uma dupla aqui, que vai ser o MQTT cliente e o MQTT Pro. A gente vai daqui a pouco aprender um pouquinho sobre essas palavrinhas. De um lado vai ter um publicador de informação, um publisher, e do outro lado um assinante, um recebedor de informações, que vai ser um subscribe. Então vamos lá, o que vem a ser esse protocolo MQTT, né? A sigla significa Message Query Telemetry, então é um protocolo de transporte e enfileiramento de mensagens de telemetria. Então ele é um protocolo de comunicação feito para M2M, ou Machine to Machine, máquina para máquina, com foco nessa questão de Internet of Things, apesar dele ter sido fundado, criado, muito antes da gente conhecer esse termo, antes desse termo se popularizar. Então ele foi criado ali nos anos 90 pela IBM e o paradigma que envolveu sua criação se deu à necessidade de um protocolo simples e leve para troca de informação entre máquinas. Mais especificamente, ele foi criado para trocar mensagens em enlaces satelitais, né? Enlaces entre satélites. E por isso que ele foi criado com essa vertente de ser muito simples e muito leve. E nós vamos ver alguns comparativos dele, por exemplo, com o HTTP. Então vamos lá, gente. Por que o MQTT? A gente trabalhou nas nossas aulas anteriores com comunicação HTTP. E a gente viu que ela resolve o problema. Vocês puderam perceber que é possível fazer aplicações usando HTTP. Então, por que usar o MQTT? Então, vamos lá. O HTTP ele foi feito para humano, ele é centrado em documentos, ele tem uma conexão intermitente, ou seja, ele é baseado em requisição e resposta, e uma vez que a resposta foi dada, em geral ele fecha essa conexão. E para um hardware reduzido, ele suporta um menor número de conexões simultâneas. Então vamos pensar agora no MQTT. Ele é feito para máquinas, ele é centrado nos dados. Então o tópico que a gente vai ver que identifica um determinado fluxo de dados, ele não aponta para um documento, não aponta para um recurso estático, mas ele aponta para uma fonte permanente de dados. A gente vai ver que isso pode ser muito interessante. Ele tem uma conexão permanente, uma vez que o cliente se conecta ao broker, ele permanece conectado. Ele tem até um keep alive, que é uma transmissão ali para se manter vivo, se manter ativo. Se a comunicação for perdida por falhas do enlace, ele pode restabelecer, mas no geral a comunicação é permanente. Ele é super leve, ele tem um header pequeno de apenas 2 bytes e o baixo consumo de hardware e energia. Então, assim, considerando uma mesma aplicação com a mesma vazão de dados, payload de carga útil, o MQTT economiza 20% de energia se comparado ao HTTP. Então, se você está fazendo uma aplicação
de IoT, com dispositivos simples, que você quer usar o melhor possível processamento e a bateria, a energia, são todas essas razões que convergem para o uso do MQTT. Por todos esses motivos, em algumas redes, que o caso desse experimento foram redes 3G, o MQTT pode ser 93 vezes mais rápido quando comparado ao HTTP. Tem uma fonte aí, um link para essa pesquisa. Então, pessoal, tem essa tabela comparativa aqui, que foi adaptada dessa fonte. O que temos aqui é vários atributos sobre o MQTT, vamos falar aqui meio em linhas gerais. Então, ele é feito para telemetria, enfileiramento de mensagens, ele tem menos complexidade, ele roda em cima do TCP, que garante confiabilidade na entrega das mensagens. Ele tem um design desse protocolo que é centrado em dados, o tamanho da mensagem gerada é menor e a porta é diferente. Lembrando que essas portas 188, no caso do HTTP 80, são as portas padrão. Nada impede que você altere essas portas a depender ali das necessidades da sua rede e do seu servidor. Ele é um protocolo que já permite segurança nativa, sem depender, por exemplo, do HTTPS, que é um outro protocolo ali complementar ao HTTP. Então, insistindo um pouco ainda nessa comparação, paradigma que a gente conhece do HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, é de uma requisição HTTP e uma resposta. Então, são conexões temporárias que, uma vez que essa resposta é entregue, a conexão é fechada. Como seria, então, esse paradigma do MQTT? Então, vamos lá. Digamos que você tem um dispositivo que queira publicar uma informação de temperatura. Por exemplo, aqui uma temperatura de 75 graus Fahrenheit. E eu quero publicar isso num tópico chamado temperatura. Eu vou e envio continuamente essa informação para o meu broker MQTT. Então, olhando para esse lado aqui, a gente vê que, diferente do HTTP e do modo AP, onde o cliente tinha que ficar ali sempre com aquela informação disponível, né, o dispositivo, esperando alguém consultá-lo, que foi lá uma das primeiras aplicações que a gente fez. Nesse caso aqui, assim que a informação está disponível, independente se existe demanda para recebê-la sim ou não, o MQTT já manda essa mensagem. Se a gente for olhar esse paradigma, para mim ele parece com um paradigma da batata. Você está com uma batata quente na sua mão e você está doido ali para se livrar dela. Então esse é o comportamento do MQTT. Assim que a informação está disponível, o MQTT envia ela para o broker. E esse broker vai ter o papel de distribuir essa mensagem. Então, nós temos aqui um computador e um celular. O computador, por exemplo, ele está subscrito, né? Ele está seguindo, usando essa linguagem das redes sociais, ele assinou o tópico temperatura. Então, sempre que uma mensagem for publicada nesse tópico temperatura, esse computador vai receber essa informação. Ele não recebe essa informação direto do sensor de temperatura, mas ele recebe essa informação do broker. Então, o broker é um outro agente muito importante e que eu peguei aqui essa imagem para vocês entenderem mais ou menos aqui qual é a função do broker. Então, assim que ele recebe essa batata quente também, ele muito rapidamente ele já encaminha para um ou mais assinantes que estejam interessados em receber essa informação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um celular que ele também subscreve, ele assina esse tópico temperatura e com isso recebe a mensagem. Vamos olhar um pouquinho aqui de outra forma. Então, a gente tem aqui um publisher e é fundamental que vocês entendam esse paradigma publish e subscribe, que a gente vai ver que algumas pessoas abreviam como pub/sub. Então, a gente tem aqui um publicador, que é um dispositivo, geralmente, que ele publica uma informação. Aqui no caso, o nosso dispositivo, ele publica o tópico A e B. Poderia ser temperatura e umidade, por exemplo. Aí aqui nós temos um primeiro assinante que ele assina somente o tópico A. Nós temos um terceiro assinante que assina apenas o tópico B. E nós temos aqui o assinante 2, que assina o tópico A e assina o tópico B. Então, através dessa arquitetura, você consegue ter diferentes combinações. O publicador, ele precisa se preocupar em mandar essa informação apenas para o broker. Então, você distribui esse processamento, né? Então, se você tiver um dispositivo que coleta a temperatura,
e você tiver 2.000 pessoas precisando dessa informação de temperatura, você não vai sobrecarregar o dispositivo, porque basta ele entregar uma vez para o broker e o broker vai encaminhar essa mensagem para quantas pessoas forem. Só que geralmente esse broker ele está aí num data center, ele está numa rede elétrica estável, com muita vazão de rede e sem problemas de energia, né? De fornecimento de energia. Então, devido a essa arquitetura, ele se torna um protocolo bastante interessante. Fala, professor, então beleza, você já falou várias coisas interessantes, então como começar? Para você começar a trabalhar com MQTT, você tem ali a opção de usá-lo compartilhado ou no paradigma privado. O compartilhado é o mais simples, é o que a gente vai usar aqui nessa aula. Compartilhado é alguma empresa que disponibiliza de forma gratuita ou paga o software do MQTT, que implementa o protocolo MQTT, esse software que roda o broker, ela instala isso num servidor e libera para as pessoas usarem. Então tem a Eclipse Foundation, tem a HiveMQ, tem o Flux.io. Então são empresas que disponibilizam esse serviço gratuitamente. Aí você fala assim, não, professor, eu quero trabalhar, eu quero ter domínio integral da tecnologia, a minha aplicação trabalha com dados muito sigilosos, eu quero trabalhar com eles dentro do meu data center. Beleza. Você tem que ter um computador na rede e tem que instalar o software que implementa o protocolo MQTT. Uma das opções é essa implementação open source, que é o Mosquito, que é gratuito, você pode baixar e pode instalar no seu computador. Então, seja por um paradigma ou por outro, você pode construir aplicações usando o MQTT. Aqui tem uma lista de vários MQTT públicos. Na aula, nós vamos usar aqui o HiveMQ, apenas porque eu testei e ele estava funcionando bem no momento da aula. Por exemplo, esse primeiro aqui do Eclipse, que é o mais conhecido, costuma ficar sobrecarregado e é mais difícil, às vezes, de utilizá-lo. Alguns colegas falaram que esse teste.mosquito.org funciona bem também. Então, sugiro a vocês usarem o HiveMQ ou o Mosquito. Aqui, no caso, essas duas linhas, mas nada impede que vocês testem as outras. Vocês podem usar a porta TCP padrão, que é sem a criptografia, sem a segurança, ou a porta com TLS. Tem portas também para WebSocket. Aqui ele fala alguns atributos como retenção de mensagem, que alguns serviços permitem, persistência de sessão, se você fez login, você continua com aquela sessão, ou se exige cadastro. Né? Então, por exemplo, o HiveMQ aqui é uma opção que dá para a gente começar a usar sem cadastro. Então, aqui com o link vocês obtêm mais informações sobre cada um desses serviços de MQTT público. Então, pessoal, completando aqui um pouco mais a nossa imagem, então a gente tem aqui o dispositivo, a gente tem um MQTT publicador, surge então a figura da nuvem, e a nuvem a gente percebe que ela é um local ou um conjugado de locais que podem receber infraestrutura computacional, e aqui no caso a gente está recebendo o serviço, né, de um MQTT Broker que está hospedado em algum lugar que a gente não sabe muito bem onde é e nem precisamos saber, que está nessa entidade imaginária chamada nuvem. E a gente tem um cliente que vai ser um MQTT Subscriber. Esse cliente vai ser um aplicativo que a gente vai rodar no celular. Nós vamos usar esse aplicativo MQTT Dash e ele permite que você construa um dashboard de operação. Inicialmente, esse dashboard vai apenas visualizar dados enviados pelo ESP32, mas em aulas futuras a gente vai poder atuar sobre esse dashboard e usá-lo no sentido contrário do dashboard, enviando comandos para o ESP32 para acender ou apagar coisas. E a parte boa de estar na nuvem é que esse cliente pode estar em qualquer lugar. Então você não precisa estar na mesma rede do dispositivo, você pode estar em qualquer lugar, qualquer país, desde que ele tenha acesso a essa nuvem. Então, para resumir o finalzinho da aula aqui, pegando um pouquinho aí das principais informações que nós trabalhamos, então nós temos aqui um dispositivo que queira enviar informações sobre temperatura.
Por exemplo, aqui a temperatura lá do nosso laboratório de robótica. Então ele vai publicar isso para o broker. Podemos ter também aqui outros dispositivos, por exemplo, a temperatura do nosso laboratório NITmaker, publicada sobre esse broker, e a temperatura do laboratório de jogos digitais, também publicada nesse broker. Então aqui são 3 tópicos que estão sendo publicados. E eles podem publicar essas informações independente se tem alguém querendo receber. Você vai publicar, você vai fazer apenas isso. Se a gente for trazer um paradigma para redes sociais, seriam como se eles estivessem postando. Então eles estão fazendo um post. Quando a gente faz um post, a gente entrega esse conteúdo na rede social e ela recebe, independente se tem alguém seguindo a gente ou se não tem ninguém seguindo a gente. Depois, do outro lado, a gente tem o celular que vai receber, pode receber essas informações. Então, por exemplo, a gente tem um celular aqui que está inscrito no tópico laboratório de robótica. Então, ele apertou o follow usando esse paradigma, essa comparação das redes sociais. Então, ele está seguindo esse tópico e recebe essas informações. O dispositivo pode seguir apenas um tópico? Não. Ele pode seguir 2 tópicos, 3, quantos tópicos ele quiser. Então, nesse caso, esse dispositivo ele está assinando 2 tópicos e com isso ele recebe as informações de temperatura do laboratório de robótica e também do laboratório NITmaker. Posso ter também aqui um outro celular recebendo também um outro tópico. Então, temos aqui um segundo celular que recebe apenas a temperatura do laboratório de jogos digitais. Então, vocês podem exercitar aqui qualquer combinação de tópicos que cada dispositivo queira receber. E o broker vai fazer esse papel de roteamento, né? De receber ali a bola, a batata quente, encaminhar para os nós interessados. Essa aula vai ser uma sequência de 3 aulas, na verdade, que a primeira a gente vai explicar o MQTT, que foi o caso dessa aula, e nas 2 seguintes, uma a gente vai falar sobre a implementação da publicação dos dados, e na outra a gente vai falar sobre a visualização dos dados. Então, pessoal, fiquem atentos às próximas aulas, que a gente vai falar sobre esses assuntos. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas, seja por WhatsApp, por e-mail ou aqui pelo Google Classroom. Um abração para vocês e até a próxima aula.